Plantão da Nani informa: policial agride amigo do filho. Isso mesmo. Pessoal, eu acabei de ver no Facebook um vídeo que está rolando aí na internet de um garoto que brigou com outro garoto da mesma escola e, para resolver o problema, ele chamou o pai PM. O pai compareceu à escola do filho, né? Agora, dia 3 de outubro, no caso ontem, às 6 e pouco da tarde, e foi tirar satisfação com o garoto e o agrediu com um soco, tá? Isso aconteceu em Carapicuíba, na escola estadual Edgar de Moura Bittencourt. E eu vi que eu quando vejo vídeo assim, eu gosto de verificar a vericidade, se realmente é um vídeo recente, se realmente aconteceu da maneira que tá falando. E já tem no site matérias de reportagem referente a esse assunto. O que me deixou ainda mais indignada não foi só por ele ter agredido o garoto, tá, fardado ainda, mas por estar lá na matéria que não foi feito o boletim de ocorrência. Como não? Ué, ele não agrediu o garoto? Independente do que aconteceu entre as duas crianças, porque pelo tamanho lá do menino, aparenta ter assim uns 15 anos, 14, 15 anos, mas pelo fato de ele ser um adulto, e piorou muito a situação por ele ser um policial, um PM fardado, tá? Então, ele usou ali do fato de ele ser um policial para intimidar o garoto e ainda o agredi-lo. Então, eu estou indignada porque não teve um boletim de ocorrência. Só porque é um policial, a família ficou com medo. Gente, não temos que ter medo só porque ele é policial fardado, tá? Isso não dá o direito de ele sair agredindo, seja quem for, e pelo motivo ainda tão banal. Então, eu realmente estou indignada. Eu já passei por uma situação, o meu filho, que é falecido, que inclusive ontem fez 1 ano e 4 meses que eu perdi meu filho, o Jonathan. Meu filho foi agredido dentro da escola por um aluno, e a escola não me comunicou nada, e eu só fiquei sabendo quando meu filho chegou em casa. Ele foi agredido no horário do intervalo. Meu filho estudava de manhã, foi agredido no horário do intervalo, e eu só fiquei sabendo quando meu filho chegou em casa ao 12:00 e pouco, machucado. Ele estava machucado o rosto, e eu questionei o que havia acontecido, e ele falou que tinha sido agredido na hora do intervalo por um garoto da escola e que ninguém fez nada, inclusive nem me comunicaram do ocorrido, e ele comunicou que ele estava sentindo dor de cabeça e tal. Na hora eu peguei meu filho, eu fui fazer um exame de corpo de delito, fui fazer boletim de ocorrência, e até estava tudo normal quando eu relatei o que havia ocorrido, que eu estava querendo fazer um boletim de ocorrência. E quando eu falei o nome do garoto que havia agredido o meu filho, a situação dentro da delegacia mudou completamente. Não queriam fazer um boletim de ocorrência. Não há necessidade. Seu filho teve uma briga, ele não tá machucado, ele não tá mais grave. Não, eu quero fazer um boletim porque eu tenho medo que aconteça de meu filho tá saindo na porta da escola e esse menino torne novamente a agredir ele, ou seja, dentro ou fora. Eu quero que seja feito alguma coisa. Não, mãe, não precisa. Aí me puseram para falar com o delegado da delegacia. Aí primeiro o escrivão conversou com o delegado, falou a situação e tal. O delegado me chamou e não queria realmente fazer o boletim, começou a querer apaziguar e tal.
Não, eu quero, é meu direito, eu pago o imposto, eu quero que faça um boletim de ocorrência sim. E aí foi feito o boletim de ocorrência. E na hora que eu li o boletim de ocorrência, estava como o meu filho havia agredido. O meu filho, que havia sido agredido, estava como agressor. E eu falei que eu não queria assinar porque não estava certo ali. Estava o boletim distorcido que eu havia comentado. O escrivão virou na minha cara e falou que eu não precisava eu assinar aquele boletim. Ele mesmo assinava por mim e pronto. Isso aconteceu na 53 DP, do lado do Parque do Carmo. Isso aconteceu na escola do Hiroshima, tá? Eu sou moradora aqui do bairro. E isso aconteceu na escola do Hiroshima há alguns anos atrás. Inclusive agora meu filho já é até falecido. E eles pegaram e falaram isso pra mim. Eu peguei e falei, quer saber uma coisa? Daqui eu assino. Pá, assinei o boletim de ocorrência. Fui atrás de um advogado para ele realmente ler o boletim, para ver se eu estava entendendo realmente certo, que meu filho estava saindo como o agressor, sendo que ele havia sido agredido. E realmente o advogado falou para mim que o boletim tinha sido feito como meu filho era o agressor. E eu tinha que apresentar o meu filho, agora eu não lembro, num órgão que tem aqui em São Paulo, que é quando acontece brigas assim, você tem que apresentar a criança lá para um juiz. E eu fui lá no lugar, que agora eu não me recordo o nome, e levei meu filho. Quando o juiz me chamou lá, e ele leu o boletim, ele viu, meu filho estava com um hematoma no rosto, olho roxo e tal. Ele falou assim, peraí, mas o seu filho foi o agressor, foi o agredido? Eu falei... Aí, não, primeiro, a princípio ele quis chamar a atenção do meu filho, pra corrigir ele. Começou a chamar a atenção como meu filho era o agressor. Aí eu levantei a mão pra ele me dar a oportunidade de falar. E ele, quando me perguntou, eu falei assim, olha, o meu filho foi o agredido, tá? Meu filho foi agredido dentro da escola, eu fui fazer o boletim de ocorrência. E aí foi aí que ele viu, que estava lá, que eu havia ido fazer o boletim de ocorrência. Aí ele falou assim, mas esse boletim tá errado. Eu falei, sim, tá errado sim. E eu descobri por que tá errado. Porque antes de eu ir apresentar o meu filho nesse órgão que eu tinha que levar ele, eu também fui convocada para comparecer na escola e fui lá na escola conversar. E eu falei pra diretora da escola que eu havia feito um boletim de ocorrência, que eu estava com receio do que poderia acontecer futuramente com meu filho em relação a esse menino. Aí ela falou pra mim, não, mamãe, pode ficar em paz. Ele é de família boa, o pai e o irmão são policial. Ah, eles são policiais. Que interessante. Eu acho que foi por isso que não queriam fazer boletim de ocorrência, né? Ah, eu acho que foi por isso que fizeram o boletim errado, como meu filho era agressor. Foi por isso que mudou a história dentro daquela delegacia. Entenderam? Por que não queriam fazer o boletim de ocorrência? Porque quando eu dei o nome do garoto, que foram consultar, apareceu o nome do papai policial e do filhinho policial, do irmãozinho policial do menino. Aí, nesse caso, não querem fazer boletim porque tem policiais envolvidos. Gente, nós vivemos num país democrático, tá? Então, se o policial agrediu, tem que ter boletim de ocorrência. Porque se eu agredir alguém, vai ter boletim de ocorrência contra eu. Por que o policial não tem boletim de ocorrência? O que ele é melhor? Porque se vocês forem ver, quantos casos a gente ouve aí de policial que é muito pior que bandido? Então, se tem direito de ter boletim de ocorrência para minha pessoa, o policial fez coisa errada, tem que ter boletim de ocorrência para ele sim. Então eu vim aqui, que eu estou realmente indignada com o fato, tanto do policial ter agredido o menino, ainda mais comprando briga de filho. Seu filho não sabe se defender sozinho? Seu filho não poderia ter comunicado você e você ter ido conversar com os dois? Porque se teve briga, os dois são errados. Agora o senhor partir para agressão
senhor, que todo mundo acha que policial é exemplo. Exemplo bosta nenhuma, porque tem... Claro que como todas as profissões, tem os bons e tem os ruins. Eu tô falando pelos ruins. Então, eu acho que sim, tem que ser averiguado direitinho o que esse policial fez. Tem que ser punido sim. Tem que ter boletim de ocorrência sim. Tá? E resumindo a história do meu filho, lá na hora, o juiz viu que estava realmente errado o boletim, que tudo havia sido feito errado, chamou um escrivão e ali na hora foi feito um boletim certinho e graças a Deus nunca mais tivemos problema por causa disso. Mas tive sim na delegacia que não quiseram fazer o boletim. E quando eu bati o pé, que era o meu direito, eu pago o meu imposto, eu tenho direito, tanto é que eu ando direitinho para nessa hora eu poder falar o que eu quiser, tá? Essa é a vantagem de você não ter rabo preso, não ter o rabo sujo, né? Então foi feito o boletim certinho depois pelo juiz, mas infelizmente lá na delegacia não quiseram fazer. Fizeram errado, quiseram prejudicar o meu filho e a mim não houve o respeito devido como uma cidadã que paga os impostos, que infelizmente paga o salário desses policiais que não trabalham direito, que agem de maneira errada, tá? Amadinho, se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva. Já deixe o seu joinha se você concordar com o que a Nani tá falando aqui. Deixe o seu dislike, como diz o meu netinho Edgar, se você não gostar do vídeo. E compartilhe, ajude o canal a estar crescendo. Ouviu? Viu aí escrito Plantão da Nani? Pode vir assistir que é babado e confusão sempre, porque a Nani gosta dessas coisas. E se eu ver aí qualquer coisa que me sinta incomodada, vou sim fazer um vídeo. Ou com humor, ou como hoje, que eu estou irada com a situação. Sabe por quê? Porque poderia ser o meu filho no lugar desse garoto, como poderia ser o seu filho, ou seu neto, ou um familiar seu, ou um amigo. Então estou indignada sim por essa criança, independente do que ele fez, não justifica a agressão do policial. E estou triste pela família, porque eu como mãe, se visse meu filho sendo agredido daquela forma, eu que nem o conheço, estou irada. Imagine a mãe ver aquilo, um familiar ver aquilo, é triste. Então, seu policial, que infelizmente nem o nome desse policial tem na matéria, gente. Por isso que eu não tô falando o nome dele. Porque se tivesse eu ia falar, porque eu não tenho medo de represália nenhuma. Enquanto eu estiver falando, abordando um assunto sério, eu não vou ter medo. Então, aliás, eu não vou ter medo de nada, porque eu não tenho medo mesmo. Então eu não tô falando o nome, porque realmente não achei o nome desse policial, que pra mim, não sei nem que eu poderia usar, adjetivo usar para essa pessoa, tá? Amadinhos, eu termino aqui, tá? Triste por essa situação. Beijo da Nani!